Muito bem, irmãos. Os irmãos me conhecem há tempo, sabem que eu gosto de pregar expositivamente, ou seja, pegar um texto e expondo esse texto. Mas já tem alguns dias, algumas semanas, que eu venho sentindo a necessidade de conversar com os irmãos. Eu havia até pensado de fazer, conforme algumas vezes eu faço, de tirar o púlpito, pôr uma cadeira e como se fosse uma conversa de pai para filhos. Não vou tirar o púlpito, vou conversar daqui mesmo, mas eu queria conversar mais com os irmãos nesse sentido. Então eu não vou ler apenas um texto, vou ler alguns textos. O primeiro texto que eu quero ler com os irmãos está em Hebreus capítulo 5, os versos de 11 a 14. Se alguém puder escrever aí no chat para ajudar aqueles que estão nos ouvindo pela internet, Hebreus 5, de 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar. Porquanto vós tendes tomado, porquanto vos tendo tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas saber discernir também o mal. Agora, em seguida, Tiago, capítulo 1. Este Tiago aqui não é um dos apóstolos. Este Tiago é o irmão de Jesus. Mesmo porque Tiago, o apóstolo, foi o primeiro mártir, morreu ainda jovem. Não é? Foi perseguido e morto por causa do evangelho. Então, não é esse Tiago apóstolo, mas o irmão de Jesus, que depois, na morte de Jesus, Tiago se converteu, se envolveu. Aliás, tem uma participação muito importante dele lá em Atos capítulo 15, quando a igreja está discutindo acerca de um determinado ponto, ele se levanta, ele posiciona. Então, este é o Tiago, irmão de Jesus. No capítulo 1, versos 22 e 25, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Apenas mais um texto que está em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12, que diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O objetivo da minha palavra nesta noite, queridos, é para que a gente deixe o comodismo e a gente usufrua mais e melhor do que Deus já nos deu. Deus já nos deu coisas preciosas, coisas grandiosas.
E às vezes nós temos até mesmo a tendência de acomodarmos-nos com o que nós já temos, com o que nós ganhamos. Mas eu queria lembrá-los que Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você. O texto que diz aqui, desenvolvei a vossa salvação, não é desenvolvei para a vossa salvação. É a vossa salvação. Por quê? Porque a salvação nós já temos e ela vem de Deus para nós. Não somos nós que trabalhamos para a salvação. Deus nos dá a salvação. E agora ele diz para que nós desenvolvamos isso que nós já temos, desenvolvamos a salvação. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele quando ele comenta esse texto, ele faz ele conta uma experiência interessante que ajuda a gente, uma ilustração que ajuda a gente a entender. É como se alguém desse para nós uma mina e falasse, olha, está aqui a mina, agora você desenvolva, você extraia dela tudo o que tem nessa mina. Não adianta a mina, ganharmos a mina e ficarmos com ela fechada. Não, desenvolva, extraia. Queridos, a salvação em Cristo Jesus, dada-nos graciosamente, é algo extraordinário que Ele deu para nós. E dentro desta salvação, permita-me uma expressão, deste pacote da salvação, estão inclusas bênçãos extraordinárias. E nós não podemos nos acomodar. Eu já sou salvo, graças a Deus, é só uma questão de tempo, vou para o céu, tá bom. E a gente se limitar a esta vida aqui, muitas vezes numa vida medíocre. O salvo, aquele que recebeu a salvação em Cristo, nós não podemos ter uma vida medíocre, porque Deus tem mais bênçãos para nós. E tudo que Deus tem para mim, eu quero para mim. Tudo que Deus tem para nós, nós devemos querer e buscar. Sairmos dessa zona de conforto, de tá bom assim. Não. Muitas vezes nós somos assim, gostamos das bênçãos materiais e corremos atrás das bênçãos materiais. A gente sempre quer mais, nunca estamos contentes com o que temos. Falei hoje de manhã que nossa primeira casa era uma casa onde tinha apenas um banheiro para a família. E então tínhamos que, cada um sair do seu quarto, onde estava aí, para usar esse banheiro, sem contar a fila de quem estava lá e um batendo. Mas logo falamos, não, hoje tem suíte, eu quero uma suíte para nós. E nós morávamos em Tupã, a casa pastoral, precisava de uma reforma. A primeira coisa que eu fiz no traçado ali para a reforma foi, olha, este quarto, o meu quarto, eu quero com suíte. Né? O quarto que nós tínhamos, o banheiro que nós tínhamos em casa, já era bem melhor do que da minha infância. Porque na minha infância, o banheiro era lá nos fundos, era a casinha dos fundos. Né? Tinha que sair do quarto, sair de casa e ir lá para os fundos. A maioria aqui nem sabe mais o que é isso. Né? Mas depois eu evoluí. Eu fui para uma casa que tinha um banheiro interno. Mas eu queria mais, uma casa com suíte. Quando eu me casei, eu tinha um carrinho. Um Fusca. Um Fusca que, no decorrer do tempo, foi trocado pelo piano para que a Deise pudesse dar aula e nos ajudasse. Depois eu quis um outro carro. Fui melhorando. Agora, olha que chique, eu tenho um carro com automático. A gente sonha e não há nada de errado nisso, queridos. Aliás, eu tenho uma preocupação que eu tenho observado hoje, muita gente nem estuda, nem trabalha, não tem sonhos. Uma das coisas que eu tenho me preocupado é com algo que tem sido difundido, principalmente entre as crianças, o TikTok, que tira da realidade, não pensa.
não é levado a sonhar. Então, uma palavra aqui também, para os adolescentes, para os jovens: sonhem. Sonhem sim com o estudo, sonhem com o crescimento nas coisas materiais, de adquirir uma casa, de ter carro. Isso nós podemos sonhar. Mas, queridos, meu aspecto principal é de que nós também desejemos mais nas coisas espirituais. Deus já nos tem dado bênçãos extraordinárias, mas Ele tem mais. Ele tem mais. Ele quer nos abençoar mais e mais. Se Ele tem mais, eu quero mais. Muitas vezes, queridos, nós vivemos diante de situações que é só milagre de Deus. E Deus é o Deus de milagres. Peça para Deus: Senhor, eu preciso de um milagre. Eu quero milagres, eu quero ver milagres acontecendo na minha vida. Peça para Deus para que você seja usado para orar, para impor as mãos sobre as pessoas e ver milagres acontecendo. Se eu perguntasse para você, quando foi a última vez que você teve uma experiência profunda com Jesus? De sentir mesmo a presença dele, manifestando-se, de realizando algo extraordinário. Quando foi a última vez que você sentiu um milagre na sua vida? Bom, pastor, eu me lembro bem, foi em 1920, lá antigamente. Não, mas não estou falando de 1920 ou sei lá quando. Algo que nós podemos perceber dia a dia. A presença gostosa do Senhor. Ele tem nos dado este livro sagrado, que nós podemos ser abençoados, alimentados, e às vezes, queridos, nós nos conformamos, porque nós já sabemos o suficiente para a salvação, para crer, mas esse livro nos alimenta, e nós não podemos perder essa oportunidade de sermos alimentados. Domingo passado, o pastor Ricardo falou sobre alguns países que não podem ter a Bíblia para lê-la, para estudá-la. Irmãos nossos que estão vivendo em nações que não têm a liberdade de ter a Bíblia. E quando a recebem, choram de emoção, de poder pegar uma Bíblia e lê-la. Agora, queridos, quantas Bíblias tem na sua casa? Quantos exemplares? Quantas versões? Ou então, aí mesmo no seu celular. Quantas versões você tem no seu celular? Você pode ler na versão que você quiser. Se quiser, pode ler no original, no grego, no hebraico. É só baixar no celular. Nós precisamos aproveitar este privilégio. Isto que Deus já nos deu está aqui. Eu te dei, embora tenha sido muito perseguida, queimada, destruída, pela graça de Deus foi perseverada até nós, e nós temos. E nós precisamos desenvolver o nosso conhecimento na palavra de Deus. Eu tive o privilégio de ouvir desta palavra desde a minha infância. Eu tive o privilégio de praticamente aprender a ler na Bíblia. Já li algumas dezenas. Mas é extraordinário, porque muitas vezes eu leio e descubro, parece que eu nunca tinha lido isso. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Eu falei hoje pela manhã que eu nunca tive a experiência que eu gostaria de ter. Aquela experiência de Deus falar assim: meu servo Noidi, eis que eu trago uma palavra. Eu nunca ouvi isto. Até gostaria, não sei se eu não iria sair correndo de susto, porque a gente pede, depois Deus dá e a gente fica assustado. Mas Deus tem falado comigo através da palavra. Quantas vezes, quantas e quantas vezes, seja para tomar uma decisão, seja porque eu esteja muito alegre, ou porque eu estou muito triste, mas todos os dias
eu abro a Bíblia, leio e o Senhor fala comigo. Então, queridos, meu objetivo nesta noite é de despertar em você. Aproveite essa liberdade. E se você não tem uma Bíblia, fale conosco. Depois do culto não vai ser o problema. Vamos dar uma Bíblia, mas eu creio que todos já têm. E se não tiver, eu sei que você tem um celular. E isso eu não tenho dúvida. É só baixar o aplicativo de graça, né? E você pode ler. Ah, não tenho tempo. Tá bom, o que você faz a hora que você está esperando numa fila de banco ou um caixa, alguma coisa? Minha palavra é que Deus já deu a Bíblia Sagrada, o livro onde está a revelação. Sabe, tem muita gente buscando revelação através de, entre aspas, profetas e profetisas. Mas a verdadeira revelação está aqui, ao alcance de todos nós. Deus deu para mim e para você um presente extraordinário. Da gente poder falar com Deus em todos os momentos, em todas as horas, em todas as circunstâncias. É canal aberto. Nós estamos pleiteando uma parceria com o Mackenzie. Uma parceria no acampamento do presbitério. Uma parceria ali, então, nós precisamos falar agora com o diretor do Mackenzie. É preciso que a gente ligue para a secretária, a gente aguarde ela agendar o dia que ele pode nos atender. Mas olha aqui para mim. Você pode falar com o Todo-Poderoso. Qualquer momento. Em qualquer lugar. Em qualquer circunstância. É canal aberto. E não cai nunca o sinal. E se cair, cai da nossa parte. Porque da parte de Deus, Ele está sempre com o canal aberto, pronto, e nós podemos falar. Às vezes vem alguém conversar comigo e conta um monte de problemas, dificuldades. Você já pediu a orientação de Deus? Bom, sim, não. A gente se esquece disto. Meu objetivo nesta noite é que você não se acomode com o que Deus já te deu e você desenvolva. Deus deu para mim e para você esta oportunidade de falar com Ele qualquer assunto, qualquer momento. E a gente desenvolva isto. Determinar tempo, criar tempo e falar com Deus. Muitas vezes eu fico lá no meu escritório, sentado no meu sofá, na minha poltrona, e olhando, ó Deus, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor é extraordinário. Como que é gostoso poder falar com Deus. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, alguns irmãos aqui, de quando em quando eu marco, vamos tomar um café junto. E a gente vai, conversa, e eu creio que todos nós gostamos de conversar com amigos. Jesus é o nosso melhor amigo. E Ele está à disposição. Então, o meu objetivo nesta simples palavra de hoje é dizer, olha, não se acomode com esse tempinho de oração, não. Busque mais. Estou aqui. A hora que você quiser falar. É para chorar? Chore na minha presença. É para reclamar? Reclame direto para mim. Porque eu posso te atender coisas que muitos não podem te atender. É tirar-nos desse conformismo. Tá bom, é assim mesmo. Não se acomode com a sua vida, nem material e nem espiritual. Quer ver uma outra coisa extraordinária que Deus já nos deu? Deus já nos deu uma família. Uma família de Deus. Tem alguns irmãos que se chegaram até nós há pouco tempo, mas a gente já aprendeu a amar. A gente quer bem, a gente gosta de estar juntos. E quanta falta tem nos feito de estarmos juntos, nos abraçando, nos cumprimentando.
Mas mesmo não estando reunidos, nós sabemos que tem uma família que ora por nós, que se preocupa conosco. Esses tempos de orações que o pastor Ricardo falou e que ainda mantemos, mas teve uma época que nós tínhamos aí 40, 50, 60 pedidos de oração e a gente chorava na presença do Senhor, clamando. E eu digo que às vezes terminava a reunião de oração, eu não tinha força para levantar, de tanto que nós estávamos ali orando, preocupados, clamando, chorando pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs. Isto é uma coisa maravilhosa, quando nós podemos saber que nós temos uma família que se importa conosco. E muitas vezes nós negligenciamos o convívio. O texto diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Este não é um texto somente no papel, mas que faz parte do meu coração. Minha alegria de estar com vocês. Quando eu olho para um, olho para outro, olho lá atrás e vejo, poxa vida, que gostoso fazer parte de uma família. A família de Deus. Tem muitos que têm passado essa pandemia isolados, depressivos, sem ter ninguém para conversar. Nós temos uma família. E não fique esperando que os seus irmãos liguem para você. Tome você a iniciativa, estou ligando, porque eu preciso da sua oração. Passei a pandemia, ninguém ligou para mim. Você ligou para alguém? Nós estamos às ordens. É uma família. Isto é bênção de Deus. Deus já nos deu esta bênção. E agora nós precisamos desenvolver a nossa comunhão, a nossa amizade, o nosso amor. Esse é o objetivo da nossa palavra nesta noite. De coisas lindas que Deus já nos deu. E que nós não temos sabido muitas vezes desfrutar. E saber que Deus tem mais. Essa igreja já é uma delícia, mas Deus pode nos dar mais ainda. Desenvolver mais a comunhão, o amor, o trabalho, o serviço para o Senhor. Não se acomode de vir, sentar, ouvir uma boa palavra e ir embora. Envolva-se com os irmãos. Envolva-se com a igreja de Jesus. Mas eu quero terminar. Eu poderia fazer um convite agora aqui. Quem gostaria depois do culto? A Daisy não veio, ela veio hoje de manhã, não veio agora à noite, as nossas netas estão em casa. E dá licença, mas ela ficou lá fazendo uma pizza gostosa. E aqueles que já foram em casa e comeram a pizza sabem que é caprichados. Eu gostaria de fazer o seguinte. Quem gostaria de, depois do culto, comer uma pizza lá em casa? Pode levantar a mão. Quem gostaria? Pois é, queridos. Deus preparou-nos um banquete. Eu disse gostaria, né, de convidá-los. Gostaria-nos, por favor, não me façam surpresa chegando. Vamos lá. Deus preparou uma mesa, um banquete para nós. É um privilégio, queridos. Eu acho lindo esta mesa, simples, mas é um pão que tem um símbolo e que nós podemos comê-lo. Não precisamos colocá-lo numa esquina ou alguma coisa. Não, é símbolo bonito, podemos comer. Nós temos o cálice contendo vinho, que nós podemos bebê-lo. Nós não podemos nos acomodar. O dia que der, eu vou participar dessa mesa. Uma das indelicadezas é quando alguém nos convida para uma refeição, para um lanche, e nós negligenciamos.
Hoje fazer convite, hoje fazer festa de casamento é extremamente complicado, porque é muito caro. Então não dá para convidar todo mundo. Tem que fazer um exercício e convidar, vai resumindo a lista e vai. Quando chega e eu sou o convidado, é sinal de que eles têm consideração para comigo. E em eu não aceitando, é uma desconsideração. Porque para colocar o meu nome, outros ficaram de fora. Jesus colocou o seu nome convidado para participar da mesa do Senhor. E às vezes a gente passa 2 meses, 3 meses, hoje surgiu um problema, hoje eu não vou. Queridos, eu penso que nós temos que colocar na nossa agência, domingo é o dia do Senhor, e eu sei que lá tem bênçãos. É claro que a bênção não se resume aqui, mas eu creio que cada um que vem aqui é abençoado. Agora, no primeiro domingo é o dia da ceia, isso eu não posso perder. Isso eu não posso faltar. Quer ver uma indelicadeza maior ainda? Quando alguém te convida para uma refeição, um lanche, eu vou. Pessoa, o anfitrião prepara, está tudo no jeito, chega no dia você não vai. Isso é muito chato. Ou você prepara, esperando a visita, fez aquela mesa preparando e a visita não veio. Estava conversando essa semana com o pastor Ricardo e o Silvano, e nós estávamos dizendo, eu tenho ainda o hábito de telefonar no dia do aniversário de cada um. Aliás, hoje tem gente fazendo aniversário aqui, né? E eu tenho o hábito de telefonar, mas quando eu era pastor no interior, embora aqui também seja interior, seja interior, mas numa cidade menor, eu visitava todos os visitantes, todos os aniversariantes. No dia do aniversário eu ia lá. E um domingo chegou uma senhora, pastor, nós ficamos aguardando o Senhor, cada um que chegava em casa via o bolo, e eu dizia, não, só vou cortar o bolo a hora que o pastor vier para orar. E infelizmente passei batido e não fui naquele dia. Que falta de consideração, eles esperavam. O bolo ficou guardado, tenho certeza que não estragou, mas ficou lá reservado, guardado para isso. Queridos, a última que eu quero destacar é isto. Deus nos deu a ceia do Senhor. Um banquete espiritual. E nós precisamos desenvolver, participando, porque quando nós participamos, nós nos alimentamos espiritualmente. Nós somos afoitos e nós gostamos do alimento para o nosso físico. Eu já contei aqui algumas vezes, domingo passado o pastor Ricardo disse que ele está há 2 anos aqui e repetiu uma experiência. Para quem está há 46 anos, pode repetir 46 vezes. Então, de um irmão de uma determinada igreja, ele sempre convidava os seus parentes para ir à igreja. Num domingo ele de manhã levantou e falou, escuta, vamos, hoje tem um trabalho especial, vamos na igreja. Eu não posso porque eu tenho um compromisso, o outro também tinha um compromisso, o outro tinha outro compromisso. Aí por conta ele disse o seguinte, eu vou mudar a estratégia. Ele ligou um por um dos parentes e disse o seguinte, olha, eu mudei de ideia, vamos fazer o seguinte, eu também não vou na igreja. Vamos fazer um churrasco aqui em casa. Tudo bem? Tudo bem, pode contar comigo. Ligou para outro, não, vou também. A gente, queridos, aceita muitas vezes este alimento, mas quando é o alimento espiritual, nós negligenciamos. Irmãos, que privilégio. Sentar-se à mesa que o Senhor Jesus preparou. E quando nós participamos, não é apenas uma rotina, uma tradição, mas é um sacramento onde nós somos alimentados espiritualmente. Essa é a palavra que eu queria deixar aos nossos corações nesta noite. Não se acomode com a bênção que você já recebeu, porque Deus tem mais.
Deus tem mais bênçãos para mim. Deus tem mais bênção para você. Eu disse hoje pela manhã o seguinte: o que eu vou fazer agora não há nenhuma unção especial. É apenas para um desafio. Olhe um para o outro e diga assim: olha, Deus tem mais bênção para você. Deus tem mais bênção para você. Agora olhem para mim e aponte para você e diga o seguinte: Deus tem mais bênção para mim. E eu vou cavar, eu vou buscar, eu quero mais bênçãos. Assim sendo, queridos, que Deus abençoe você. Você seja um cavador de bênçãos. Alguém que não se acomode nunca com a sua vida espiritual. Mas eu quero mais. Querido Deus, em nome de Jesus, que esta palavra não volte para o Senhor vazia. Senhor, desperte no meu coração, no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui, dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão me ouvindo pela internet, que o Senhor desperte em nós o desejo, a fome, o querer de mais do Senhor, de mais do que o Senhor tem para nós, porque o Senhor é extraordinário. Embora o Senhor tenha já nos abençoado tanto, sabemos que o Senhor tem reservado mais bênçãos. Não deixe que nos acomodemos, mas que busquemos e desfrutemos mais e mais do que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém.